Olá, alunos. Vamos continuar as aulas de fundamentos de programação. A gente tinha parado com estrutura de decisão. Quem precisar lembrar da matéria que já passou, tem todos os vídeos gravados e disponíveis no YouTube. Continuando, então, a gente vai falar sobre estrutura de múltipla escolha. É uma outra forma de comparar valores para tomar uma decisão, para o nosso programa saber qual código vai executar. É uma alternativa ao if, porém, não é muito utilizado. O que é mais utilizado na prática é o if. Dificilmente vocês vão ver alguém utilizando essa outra estrutura. Mas eu vou passar para vocês conhecerem. Ela é tão simples quanto o if. Ela chama switch case. Então tá aqui, ó, switch case. Switch seria de um interruptor, né? E aqui case seria o caso. Vamos ver como que ela funciona. Aqui tem a sintaxe que deve ser usada no código. Então, primeiro coloco switch e entre parênteses uma variável. Essa variável só pode ser do tipo inteiro ou do tipo char. Lembra que a gente trabalhava com três tipos: inteiro, float e char. O int, né, que é inteiro, são para números decimais. O float seria para números reais, né, números que têm um ponto flutuante, ou seja, casas depois da vírgula. E o char seria para um caractere. O char, nesse tipo de dado, só cabe um caractere. Então, não tem como ser float no switch. Não dá para a gente comparar com float, só com inteiros ou chars. Então, aqui, diferente do if, a gente não vai colocar uma comparação. A gente vai colocar só uma variável. Dentro do switch, então, entre as chaves, né, a gente fala que está dentro do switch, e como está dentro das chaves, tem que ter esse espaço, esse tab aqui. A gente vai colocar case e o valor. Dois pontos. O que que isso significa aqui? Então, esse é o interruptor, por exemplo, de uma variável x. E aqui a gente coloca case 1. O programa vai fazer a comparação se x for igual a 1. Então, caso seja o valor 1, dois pontos, ele roda esses comandos aqui, né? Como esses comandos estão dentro desse case, tem mais um tab aqui. Ele é muito parecido com o if, só que o if é bem mais poderoso que ele. Por isso que esse daqui não é muito utilizado. Com o if, a gente conseguiria comparar se é maior, se é menor ou igual. Ou, inclusive, comparar se é diferente. No switch, a gente não consegue fazer nada disso. A gente só pode comparar se é igual. Então, tem que ser igual. Então, se essa variável for igual a esse valor, vai rodar esses comandos aqui. Aqui tem um exemplo. Então, variável inteira, número. Eu vou imprimir na tela com o printf, adivinha o número. Depois, eu vou pedir para o usuário digitar alguma coisa com o scanf. Então, lembra que a gente usava porcentagem %d para números inteiros, né? O d vem de decimal. Vírgula, eu vou colocar minha variável número. E como eu estou usando o scanf, eu tenho que sempre passar esse e antes da variável, no scanf. Se alguém tiver dúvida, relembre as aulas anteriores, que está tudo bem explicadinho. Reveja, né, as aulas anteriores. Bom, depois que executar essa linha aqui, o usuário vai digitar um valor inteiro e esse valor vai ser guardado na minha variável número. E aqui está o nosso switch, que é o interruptor, né, no caso. Então, switch número. Então, aqui está a minha variável. O que que o cara digitou aqui? Vamos supor que seja 5. Então, caso seja 5, ele imprime na tela, acertou. E aí não tem mais nada, ele continua rodando, acabou o programa. Mas e se não for 5? Bom, se for qualquer outra coisa, a gente não tem outros casos. Podem ter vários casos. Como a gente só tem o caso para quando o valor for 5, então se ele digitar qualquer outro número, ele não vai entrar nesse daqui do 5, então não vai rodar nada aqui, vai continuar e acaba o programa sem imprimir nada na tela. Não vai imprimir acertou.
Ele só vai imprimir acertou se o valor for 5. Vamos ver esse programa rodando agora. Aqui está no deve ser mais o programa completo, né? Tem que lembrar que no começo tem todas essas outras coisas e no final fechando as chaves que abriu ali no começo, né? Então está aqui o mesmo exemplo que estava no slide. Se eu rodar o exemplo, ele vai falar, adivinha o número. Vou escrever 5, acertou. Vamos rodar de novo. Adivinha o número, 2. Acabou e ele não imprimiu nada na tela. Então o case, ele só compara se for exatamente igual e só funciona com inteiros ou caracteres. A gente pode ter um switch case com várias opções, várias possibilidades, e dentro de cada possibilidade a gente coloca qual comando que a gente quer que rode. Se a gente tiver várias possibilidades, provavelmente a gente vai ter que usar mais um outro comando que chama break. O break significa quebrar, né, ou parar. Então vai ser para parar o switch. Assim que tiver esse comandinho break dentro de um switch, o que ele faz? Ele, na hora, sai do switch. Então, se tiver que rodar mais alguma coisa no switch, ele não roda. Se ele achar esse comando, ele para o switch, sai e continua o programa. Então, aqui tem um exemplo que é parecido com o anterior, né? Adivinha o número. Nesse caso, tem o caso 5, caso o número seja igual a 5, ele imprime acertou. E agora tem o número seja igual a 4. Caso o número seja igual a 4 aqui, ele vai imprimir está perto. E depois tem o comando break. Por que tem esse comando break aqui? Porque o switch funciona diferente do if. Se, se ele entrar em um caso do switch, qualquer caso, ele vai rodar tudo que está dentro daquele caso e mais tudo que vem depois. Então vamos supor que se não tivesse esse break aqui, o usuário digitasse 4. Ele ia verificar, caso o valor seja 4, ele ia imprimir está perto e ia rodar tudo que vem depois. Então ia também rodar o acertou. E se tivesse outros casos aqui, ele ia rodar todos. Como tem o break, depois que ele imprime na tela está perto, o break faz sair do switch. Então vem aqui para baixo ó, e continua e acabou o programa. Então ele não roda o acertou por causa desse break. Eu vou mostrar agora rodando com e sem o break para vocês verem. Então está aqui o nosso exemplo com o break. Se eu digitar 4, ele vai imprimir está perto e parar o programa. Então, 4 está perto. Se eu digitar 5, vai ser acertou. Como não tem mais nada depois desse case 5 aqui, eu não preciso colocar o break, porque quando acabar esse case, ele acaba o switch. Não tem mais nada depois do switch. Então, eu preciso colocar o break em todos os anteriores. Se eu tirar o break, ó, vou tirar e rodar. E agora, 4. Ó, está perto e acertou. Ele imprimiu os dois. Então, por isso que precisa do break. Se esquecer o break, provavelmente não vai fazer o que você queria, o programa, né? Ele vai entrar em todos os casos. A menos que o que você quer é que ele realmente entre em todos os casos dali para frente. Como se, vamos supor que essa variável aqui fosse o início, variável início. Aí tem vários casos. Cada caso seria de onde ele iria começar, mas depois que ele começou, ele continuaria fazendo tudo para frente. Então, aí nesse caso, você não precisaria do break. Se fosse algo parecido com isso daqui, ó. Início. E
você tivesse vários cases, printf começou do aí case 2, inclusive eu posso escrever isso, ó, case 3, printf começou do 3. Nesse caso, eu não mudei o resto do programa, que é só para olharem. Eu teria uma variável início. Se o início fosse 1, ele iria rodar, começou do 1, do 3, está perto, acertou. Como se fosse algo que ele precisaria realmente continuar. Então, nesse caso, o switch seria uma boa, seria até melhor que o if. Mas esse tipo de situação quase nunca acontece na prática. Esse tipo de situação seria bom usar o switch. Como o que costuma acontecer na prática é que você só quer que entre em um deles, você teria que escrever break em todos. Aqui, ó, no caso 2 não tem nada, na verdade ele vai rodar tudo que vem para baixo. Então, se o cara digitar 2, ele vai rodar a partir daqui, ó, do 3, do 4, do 5. Ó, vou colocar break aqui e pronto. Aí, nesse caso, o 2 e o 3 fazem a mesma coisa. O 1 faz só esse, o 4 faz só esse, o 5 faz só esse. Esse tipo de comportamento é o comportamento do if, por isso que geralmente a gente não usa o switch, a gente usa o if. E fiquem tranquilos que eu não vou cobrar o switch na prova, porque ele não é muito utilizado. Ele é mais utilizado, o mais importante é usar o if. Continuando aqui nos slides, então eu expliquei que se não tiver o comando break, ele continua entrando em todos os casos depois, por isso que precisa do comando break. Assim como o if tem o else, que é para quando tudo for falso, tudo der errado, ele vai acabar rodando alguma coisa, que seria o else do if. Também existe um comando análogo para o switch, que é o default. Se a gente usar essa palavra default, ele é uma condição que é sempre verdadeira. Default significa padrão, né? Então, seria o que a gente roda por padrão, o que a gente roda em regra, caso todos os outros sejam falsos. Então, está aqui o exemplo. Caso seja 5, acertou, break. O default, vocês têm que sempre deixar por último, porque lembra que ele é uma condição que sempre vai ser verdadeira. Então, se ele vier antes, já vai entrar aqui no default e não vai entrar nos outros cases, né, se tiver o break. Então, o default tem que ser sempre o último, porque o switch vai testando, né? Ele testa primeiro, depois, aí a última com certeza vai entrar e aqui vai imprimir na tela errou. Então, no caso, se ele erra o número. Vamos testar isso daqui. Vamos rodar esse programa. Se eu digitar 5, acertou. E se eu digitar qualquer outra coisa, por exemplo, 1, ele imprime errou. Então, está aqui o programa funcionando. O default é uma condição que vai ser sempre verdadeira. Bom, o vídeo sobre switch é isso, é um vídeo mais simples. Nos próximos vídeos, vamos fazer alguns exercícios para treinarem. Até mais.